Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da websérie Anamid pelo Mundo. E o nosso convidado de hoje vem lá do Panamá. É isso mesmo, muitos têm questionado a respeito das oportunidades que nós temos no Panamá. Inclusive, um estudo divulgado publicamente pela Embaixada do Brasil, lá do Panamá, a quem sou muito grato, eles têm sido um parceiraço nosso quando se fala em termos de suporte e apoio para as nossas iniciativas lá no Panamá. Lá direciona para que a área de tecnologia e inovação tem tido grandes oportunidades. Só para você ter uma ideia, a Tivit, Stefanini, MV Sistemas, Falcon Analytics e muitas outras empresas têm utilizado o Panamá como uma plataforma de expansão para toda a América Latina. Você tem, por exemplo, lá uma economia dolarizada, você tem um histórico de PIB dos últimos anos, excluindo a pandemia, de crescimento contínuo, você tem uma série de vantagens em relação a benefícios fiscais. Então, são vários os pontos que colocam o Panamá, um país tão pequeno em termos de tamanho, mas um gigante em termos de oportunidades. E o nosso convidado de hoje aqui, o Rafael, ele vai trazer um pouco da sua vivência e experiência que ele tem tido lá no Panamá, de uma empresa brasileira que já tem uma presença muito forte na Europa por meio da Espanha e agora também, mais recentemente, no Panamá. Rafael, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo estar aqui conosco, tá joia? Ah, e lembrando, para você que está chegando agora no canal, já se inscreva, acione o sininho de notificação para receber sempre em primeira mão conteúdo prático e objetivo para que você possa utilizar na sua vida pessoal, profissional e gerar resultados. Mas bora lá, Rafael. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Oi, Bianchi, como é que você está? Quero Muito agradecer bem. aí antes de tudo, obrigado. Quero te agradecer antes de tudo pelo convite, tá? Obrigado aí, obrigado a todos também que estão assistindo. E André, eu vim para cá, estou expandindo meus negócios, eu tenho uma empresa de tecnologia voltada na área de informações gerenciais, então nosso propósito é contar as histórias dos dados das empresas, então a gente transforma dados em empresas, e a gente já faz isso há um bom tempo no Brasil. Tem quase 13 anos que a gente está desenvolvendo essa plataforma brasileira no mercado, atingindo quase 4 mil clientes no Brasil. E a gente começou a expandir nas nossas estratégias. A gente começou com um escritório em Barcelona, esse é o segundo escritório nosso no exterior, no Panamá, visando, como você mesmo disse, esse mercado tão aberto e de tantas oportunidades que existem, tanto na América Latina como na América Central, no Caribe. Perfeito. Tá? E você está falando uma coisa bem interessante, porque todo mundo, às vezes, quando olha para o Panamá, fala, puxa vida, um país tão pequeno em tamanho, em população, tem Sim, oportunidade, e aí já de cara você já coloca a palavra Latam, né, América Latina como um todo, e Caribe, que também, por ignorância minha, somente quando eu tive a oportunidade de alguns estudos e pesquisas por meio da Embaixada do Brasil, a quem sou muito grato, tem sido um grande parceiro nosso em termos de legal. conteúdo. Então, quando você traz isso, o empresário brasileiro acaba falando, puxa vida, mas o que tanto tem lá? Então, você, Rafael, com a visão de empresário que você tem hoje, né, de já estar por um tempo morando Sim. no Panamá, o que você identifica, assim, de um modo geral, de oportunidades que as empresas brasileiras podem olhar? Tem algum setor mais específico? Você enxerga que, quando a gente fala de expansão Latam, ele não necessariamente vai somente para a expansão de carteira de clientes, mas às vezes parcerias estratégicas com empresas locais para esse crescimento? Como que é o teu ponto de vista sobre isso, Rafael? Eu acho que existem as duas oportunidades, Bianchi. Você pode olhar no ponto de vista mesmo de parcerias estratégicas. Tem muita empresa, quando você fala de empresas que já são internacionais, geralmente tem muitas bases aqui, então tem muitos headquarters de empresas dentro do Panamá, por uma questão muito estratégica, logística, e eu também acredito muito na questão cultural, existe uma abertura maior para o estrangeiro, então acho que isso viabiliza muito e traz muito esse olhar para dentro do Panamá. E a questão de clientes mesmo. Então, você tem outros países muito próximos. Então, você tem uma cultura colombiana aqui muito impregnada também. Então, para você fazer coisas na Colômbia, em outros mercados da América Latina, existe essa possibilidade. E além do que você mesmo comentou, que também era uma ignorância minha, viu, André? Você pensar no Caribe ali, você olhar mais para a América Central, existe muita oportunidade. E aí eu falo um pouco só da minha área de tecnologia mesmo, do Falcon Analytics ali, que a gente transforma dado em informação. Tem muita pista, assim, muita coisa que a gente pode desenvolver, que a gente está olhando ali como oportunidade, né? Exato, e aí você colocou um outro ponto. Por isso que eu gosto de conversar com gente mais inteligente do que eu, porque a gente sempre vai aprendendo Não, ou você que vai é mais lembrando inteligente, de as algumas perguntas são coisas. boas. E aí eu vejo, por exemplo, que você falou, olha que interessante, pessoal. Ele está falando da questão do Panamá. Se eu não me engano, acho que está 1 hora de voo da Colômbia. Você está Uma hora e 2 horas, meia, se isso quiser, é. Estados Unidos, a 2 horas, 2 horas e meia de Miami, Orlando. Então é importante essa visão macro do negócio, né, Rafael? Porque os brasileiros às vezes olham os Estados Unidos ou a Europa como uma vitrine bonita e que pode sim Sim. ter oportunidades, tem oportunidades
oportunidades, mas também tem muito dinheiro à mesa aqui na América Latina, e os Verdade. players, eu, assim, modéstia à parte, posso estar enganado e me corrijam, mas eu vejo as empresas brasileiras até muito mais preparadas do que muitas empresas latino-americanas, ou seja, você tem poder de negociação, você tem poder de não só de igualdade, mas de superioridade, tirando a arrogância de lado, pelo contrário, mas a superioridade de qualidade de produtos. E aí, Sim, muitas vezes, você consegue competir de uma maneira melhor, e sem contar que você pode utilizar o Panamá como um meio de crescimento, porque aí é dolarizado, né? Então tem algumas vantagens que a gente tem que olhar com atenção. Basicamente é isso. concordo. Concordo. E uma coisa que essa vantagem nossa aí, tirando o orgulho de lado que você comentou, Bianchi, as questões de adversidade do brasileiro, de a gente viver muito em, em um campo não tão propício ao empreendedorismo, faz com que você desenvolva outras habilidades. E essas habilidades você coloca em prática em mercados externos, em mercados exteriores, que é o que acontece com a gente aqui no Panamá. Então, na hora de você ser um pouco mais flexível, de você entender mais o mercado, de você se adequar àquela situação, eu acho que para o empreendedor brasileiro, para o empresário brasileiro, a gente sai com uma vantagem aí em relação a outros empresários, né? Tá certo? Perfeito. Mas agora pegando um pouquinho do passo inicial, a sua empresa já Tá. estava numa atração muito grande no Brasil, vocês já tinham Sim. a questão definida da Espanha como um dos países que poderiam ser também um ponto de crescimento, mas na questão do Panamá, você que está aí em loco vivenciando isso, já tomei um café com você, você já recebeu grupos nossos aí no Panamá Sim. para compartilhar a experiência, mas a sua visão sua, o que que seria algum tipo de erro que o empresário brasileiro que está pretendendo ir para o Panamá, utilizar o Panamá, deveria olhar com atenção para que ele não cometa algum erro, ou você mesmo, se você em algum momento deu um passo, que fala, puxa vida, se eu tivesse feito de outra maneira, poderia produzir um resultado diferente, teria um efeito diferente. O que você poderia compartilhar com a sua experiência de quem está ali, seja questão cultural, seja questão de negócios, networking, seja o que for? Bianca, eu acho que o que dá para dirimir ali é você se preparar mais culturalmente, você quebrar o choque da cultura, né? O resto, assim, eu vejo muito como o nosso primeiro passo mesmo de empreendedorismo, de você se arriscar. Então, o risco existe, as falhas vão existir, você tem que admitir a falha rápido, corrigir o percurso e tentar de novo, né? Sabe aquela coisa de você não desistir daquela questão muito nossa mesmo de brasileiro, de ir Sim, batendo e crescendo? Eu acho que isso vai acontecer, não tem que desanimar, mas se a gente pudesse, se eu pudesse, por exemplo, me preparar melhor para a cultura, porque quando você fala do Panamá, é uma coisa que a gente só conhece muito o canal do Panamá, né, quando a gente está no Brasil, né? exatamente. A gente não conhece muito a cultura mesmo. Então, é uma das coisas que eu poderia ter me preparado melhor. Se você pensar nesse sentido de se relacionar, de ter mais network, você está mais preparado, entendendo mais a cultura caribenha, a cultura panamense, te traz uma bagagem mais forte para que você possa lidar com as questões que vão ter aqui de desafios. Perfeito. E dentro disso, Rafael, é óbvio que seria importante, mas caso o empresário brasileiro não esteja 100% ali fluente no espanhol, com o portunhol, é possível você, pelo menos, dar algumas aberturas? Porque eu vejo que o brasileiro é uma realidade, tanto o inglês quanto o espanhol, e eu digo, o espanhol Aham. para mim está sendo um desafio. O inglês, eu tive a oportunidade de estudar fora e tudo mais, devido aos trabalhos que eu faço nos Estados Unidos, ok, me viro muito bem, mas o espanhol está sendo, mas eu também não tenho vergonha, sou meio sem vergonha nessa parte. Já fui, já dei palestra, já falei em espanhol, dá um jeito. Você vê isso como um diferencial, ou não um diferencial, seria, na verdade, né? Deveria ser. Mas Aham. não tendo a fluência, você vê um impedimento de avanço de negócios na região? Olha, eu falo por mim, André, eu estou aprendendo agora, tá? Eu não sou fluente em espanhol, você sabe, a gente já tomou café juntos, já fiz apresentação nas palestras, nas imersões que você faz aqui para empresários. Eu estou há 3 meses e meio aqui num intensivão de espanhol. E eu já me Sim, arrisco. Eu acho que, assim, a gente não ter vergonha de se arriscar e de se expor nesse sentido é o que vai fazer diferença. É claro que, assim, você fala, Rafa, se você pudesse ter tido espanhol antes, seria legal? Claro que seria, sem dúvida. sim, Eu acho que essa questão do Brasil ser uma ilha ali cultural, porque você pega a América Latina inteira, só nós é que falamos português ali, então a gente está meio ilhado, né? E a exato. nossa cultura, a nossa educação, não, 99% das pessoas não tem a oportunidade ali de desenvolver um segundo idioma, Sim, né? Então, isso é um dificultador. Se você pensar como, para quem tem algum produto elegível à expansão, à exportação, o idioma é uma dificuldade, né? E isso não foi sim, diferente para mim, tá? Mas aí o que acontece? A gente tem que voltar a ser criança e se arriscar, exatamente. entendeu? Perder as vergonhas, os orgulhos e ir para frente, cara. E parte para Entendeu? cima. É isso aí.
Perfeito. tá? E, Rafael, você que a sua empresa, no caso a Falcon Analytics, é uma referência quando a gente fala de tradução de dados para informações relevantes para que o empresário tome uma decisão. Você tem, Sim, assim, algum direcionamento de algumas áreas ou segmentos quentes para que empresários brasileiros que estão querendo fazer o movimento, falando de tecnologia e inovação, tá? No teu sim, caso. sim, sim. Mas você vê alguma área que está mais quente para que esses empresários possam olhar com mais atenção? Olha, eu sou muito especialista, assim, eu sou entusiasta da minha área, tá, André? Então, se pensar ali na parte de tecnologia, eu vejo mil oportunidades aqui dentro. Tá? Tem muita coisa assim, o país ele tem muita influência americana, cultural, então você vê os grandes malls aqui, com grandes lojas, inclusive, que são dos Estados Unidos ou de outros lugares da Europa. Então você vê esse tipo de coisa acontecendo aqui, mas eu ainda vejo muito embrionárias questões de tecnologia. Por exemplo, você fazer uma compra pela internet. A experiência ainda é do começo nosso, lá dos anos 90 de e-commerce dos anos 90 nosso. Você Sim, tem ainda muito contato humano, você ainda não está numa questão, numa plataforma digital 100%. Então, é uma chance, existe oportunidade. Eu não sei o quanto que isso ainda está protegido também, tá, André? Não sim. conheço bem ainda Não, mas essas aqui a gente está sempre questões, nesse né? bate-papo informal, você está trazendo a tua É, visão, né? Não é é. algo Então, final. eu vejo assim, tem muita tecnologia bancária, de negócio, de comércio eletrônico, que está muito... que a gente tem muita chance de crescer aqui dentro. Entendeu? E uma das coisas que a gente começou a falar aqui há pouquinho tempo, André, de tentar trazer aliança e também clientes, isso também traz essa experiência. Então, eu estou pegando clientes meus que são internacionais, que eu já atuo no Brasil, e estou tentando perfurar, né, essa bolha com esses caras aqui também, porque eu já tenho Sim, experiência no Brasil. Né? Às vezes não é o mesmo tipo de comando, então não é o mesmo manager ali, mas a gente já tem um passo ali, um degrau a mais que a gente já venceu. Né? sim, Tá certo? Então tem chance, cara. Tecnologia, eu acho que é o nome do jogo. Eles são muito abertos a ouvir quem está de fora, não é uma questão, não tem uma proteção ali cultural, então eu acho que existe essa possibilidade. E também é um viés meu, porque é onde eu consigo colocar meu foco, tá? Minha lente sim, ali, sim. tá bom? Não, mas eu acho que é esse o ponto mesmo, porque eu acho que a É, visão de alguém que atua com tecnologia e inovação, trazer um pouco essa percepção, esses insights, eu acho que é o mais valioso aqui. Até porque eu acho que sim, cada negócio tem a sua particularidade, eu acho que aí entraria talvez uma profundidade que não seria o caso do bate-papo aqui. Mas tá, pegando uma abrangência agora um pouco diferente, na verdade, um ponto de vista diferente. E tá. o fato de você estar no Panamá, prospectando clientes fora, gerou valor para a sua unidade Brasil? Porque eu vejo muitas empresas que vão, brasileiras, lá para o Vale do Silício, na Califórnia, que muitas vezes acabam gerando valor por estarem fora do Brasil e até conseguem precificar mais ou até trazer alguns ativos de diferenciais aqui para a empresa brasileira para gerar mais valor e até às vezes passar orçamentos com valor mais alto. Você teve essa percepção também? Você vê alguma coisa nesse sentido? Tive, eu acho que existe e que a gente deva captar dessa maneira, sim, tá? É uma vitória. Você ter uma empresa no Brasil não é fácil. A gente sabe os desafios que existem, tanto da parte fiscal, da parte de gestão mesmo. Então, quando a gente consegue, de alguma forma, expandir um produto, um negócio ou uma empresa, extrapolando as nossas linhas ali do Brasil, isso é visto como uma coisa interessante e com orgulho, assim, para os meus clientes e até por outros clientes que a gente está prospectando. Então, a gente começa a entender, pelo menos é o sentimento que eu tenho, é que existe um respeito maior nisso, né? Perfeito. E embora a gente seja uma empresa ainda com quase 4 mil clientes, a gente é pequenininho nesse mercado de informações gerenciais. É um mercado de quase 40 bilhões de dólares, para você ter Uau. uma ideia, Bianchi. Então, assim, a hora que a gente chega agora para competir com os players que estão lá no quadrante do Gartner, por exemplo, a gente tem um peso a mais ali, é considerado de uma forma mais oficial ali, mais legal, entendeu? Mas eu acho que é importante você trazer esse ponto, porque não é sair também abrindo por aí unidades e tudo mais. Não, É, não é isso. não é isso. A gente tem aqui o pé no chão, e eu te conheci lá, eu vi que você é um cara muito centrado e com o pé, assim, muito forte na questão dos entregáveis e tudo mais. Porém, o empresário ele tem que ver o seguinte, que às vezes, estrategicamente falando, você tem que usar de posições para que você possa, por exemplo, ter acesso a contas maiores de forma estratégica, mas trilhando um caminho de internacionalização. A questão é Sim, você deixar muito claro o que você quer, onde você quer chegar, estabelecer as métricas, os KPIs para você estar sempre avaliando e, obviamente, mensurar o resultado. Mas você, nesse período de 3 meses no Panamá, você já notou algum tipo de. Já teve algum fechamento? Você já caminhou para algo
que realmente fala, puxa vida, agora o negócio, o jogo aqui está virando para algo muito maior. E já pegando um gancho, quando eu conversei com você em abril, você falou sobre estar pegando um coworking space, alguma coisa. Deu certo? Como foi? Como está sendo essa experiência? Deu certo, tá pertinho da minha casa, eu já fechei já nesse sentido. E tá evoluindo muito bem, tá até mais rápido do que eu estava imaginando, Bianchi. A gente está com uma parceria estratégica, aí pensando nas alianças, a gente conseguiu evoluir numa parceria estratégica de uma empresa, ela é espanhola, mas ela tem uma atuação latino-americana aqui na parte mesmo do Chile, Peru, Colômbia, México e Panamá, muito grande com outros produtos. A gente conseguiu inserir o nosso produto no portfólio desses caras, dessa empresa, e a gente Sim. está em vias de assinar um contrato já, cara, de mais um cliente aí, e vai ser um dos maiores varejistas aí do Panamá que vai começar a usar o nosso produto. Poxa, Ainda que não posso massa! dizer, mas é do ramo de varejo mesmo, Sim. e acho que no próximo mês a gente deve estar com o contrato assinado, e aí as coisas vão começar a mudar de patamar, mas na parte realística mesmo do negócio. Poxa, e eu fico muito Entendeu? feliz, Rafael, porque o meu trabalho é trabalhar com empresários fora do Brasil, né? São Aham. 10 anos levando empresários para o Vale do Silício, Miami, Orlando, Panamá, Israel e agora a China. E é muito gostoso de você ver, primeiro, nem você falou em algum momento, a questão do comportamento, da atitude de querer fazer algo. Eu acho que Sim. quando você começa, você direciona tempo e energia para isso, e de repente você vê os contratos começando a serem fechados, isso aí nos dá ainda mais inspiração e motivação. Falar, puxa vida, se o Rafael pode, por que eu também não posso, né? Então, É acho que isso aí, trazer mas isso, todo mundo pode, é isso aí, é isso aí. exatamente, e eu acho que um dos pontos daqui da MID é trazer essa percepção de que é trabalho duro, é complicado, até falar a palavra aqui pro canal da MID não posso, é, Sim. é complicado Mas pra é isso, é caramba, complicado, né? exatamente, mas é aquela história, o senso de realização quando acontece é muito grande, né? Eu acho que você É. fazer parte dessa história de empresa brasileira, empresário brasileiro, fazendo esse movimento é muito positivo. E é possível, como você falou, é super duro, não vai ser fácil, mas é possível, cara. Entendeu? Tem que perseverar, tem que acreditar. Se você já acredita. A verdade é assim, André, o nosso mercado não é fácil, pensando só no Brasil. Já é Sim, uma superação você ser um cara que consegue ter sua empresa há mais de 5 anos. A gente sabe as estatísticas Sebrae, de todo mundo que faz essas estatísticas de empresas que nascem no Brasil, quanto tempo que elas duram e quanto que elas conseguem perdurar, né? Quando que elas sim, perfuram aquele ciclo. Então, assim, traz esse orgulho, traz essa bagagem, entendeu? Se prepara, se você puder se preparar, quanto mais você puder se preparar, melhor, sim. e avança, cara, e mergulha, né? Exatamente. E até agora, só até para a gente pegar só uma percepção de networking, Rafael. Você foi para Uhum. fora do Brasil, eu não sei se no contexto, não me recordo, você falou, talvez, mas eu não tenha me ligado. Mas você mudou, acho que não estava tão planejado eu sair do Panamá assim, de repente acho que surgiu uma oportunidade e você foi. Como que foi o Sim. networking inicial com os empresários, seja panamenhos ou aí da América Central, América Latina como um todo? Como que foi esse estágio inicial e qual dica você daria para quem está talvez nesse processo de ida para fora, para que ele possa encurtar o caminho e não ficar às vezes dando volta e correndo atrás do rabo em termos de networking ou Sim. encontrar alguém que possa abrir o mercado para ele? O que eu vejo, Bianchi, ter uma aliança estratégica é importante. Você conhecer alguém aqui que possa te ajudar a conectar esses pontos é importante. Mas não só isso. Eu acho que a gente tem um pool de ferramentas e possibilidades que você tem que trabalhar paralelamente. Então, por exemplo, eu vou lá na raça, às vezes, no LinkedIn, olho empresários e pessoas de cargo de gestão, conecto por ali, entendeu? Me apresento e ali você está tentando ir numa tática de guerrilha, né? Vamos pensar assim, André. Sim, Entendeu? Aí, ao mesmo tempo, você pega aquele seu cliente que está no Brasil, que é internacional, e você tenta catapultar ele para cá. Entendeu? Então, esse é um outro sim, ponto. Aí, você pega a aliança mesmo, acha um grande empresário do Panamá, e aí você tenta estabelecer uma parceria. Entendeu? Então, esse tipo de coisa é o que eu estou fazendo, está dando certo para mim, e é o que eu sugeriria para qualquer um que queira realmente expandir. Tenta abrir o leque das possibilidades, tem a tecnologia, a internet sim, facilita muito isso, então você entender quem é que está no mercado, você fazer engenharia social ali, olhando onde estão os profissionais, os empresários, você tentar se associar a eles de alguma forma, indo nas missões, por exemplo, é uma outra coisa muito legal que você faz e que isso traz uma via ali de comunicação importantíssima. Eu conheci pessoas, já mesmo indo lá palestrar, conheci pessoas que já estavam aqui e que acabam abrindo portas para você, André. sim. Então, acho que tem que unir tudo isso, cara. Tem que pegar todas essas ferramentas e fazer bom uso disso, entendeu?
Eu acho que você falou um ponto também, que às vezes você está falando, eu também estou aqui ouvindo, Tá né, e maquinando aqui, né? pensando, Aham. vou fazer pergunta, mas também pensando aqui na minha empresa, na mídia e tudo mais. E você falou um ponto interessante, quando você disse que uma empresa espanhola, de alguma maneira, fez, não sei se não tem sido uma parceria com vocês, olhando para a América Latina como um todo. E aí eu acho que é uma outra forma de você olhar também, né? Porque imagine Sim. empresas, seja da Europa ou dos Estados Unidos, que têm interesse na América Latina como um todo. E aí, dentro disso, por que que às vezes eu vou ter que criar um produto, ou vou ter que criar do zero, sendo que eu posso plugar a minha tecnologia ou que eu já tenho pronto, ganhar força e musculatura com outras empresas de outras localidades para trabalhar num mercado que não tem tanto glitter, não tem tanta purpurina, que é a questão da América Latina, né? Às vezes o pessoal fala, não é tão bonito quanto trabalhar nos Estados Unidos, mas que tem muita oportunidade. Então seria uma forma a mais a gente olhar também com atenção, correto? Com toda certeza, correto, com toda certeza. E existe assim uma outra questão, às vezes você também vai encontrar empresários que querem o mercado brasileiro. Isso também já está me acontecendo de o pessoal querer uma troca de mão dupla mesmo, né? De falar, pô, Sim, quero que você venha para cá, estabeleça suas coisas aqui, mas eu quero muito o caminho também de como que eu coloco meu produto no Brasil. Então perfeito. isso acontece também e dá para fazer bom uso também, cara, de Oxe. crescer negócios nas duas partes, entende? Perfeito. Bom, então eu posso dizer que aqui do pessoal da Anamid, dos associados, a Anamid que já tem feito um trabalho por meio do seu presidente, o Rodrigo, já por duas vezes, tanto em março quanto também agora em agosto desse ano, ele foi para o Panamá em nome da Anamid para poder entender melhor esse mercado, para poder compartilhar isso com os associados. Então, na sua visão, se você falasse assim, olha pessoal, aqui ninguém está para falar, olha, vai para esse país ou para aquele país, mas você diria que o Panamá deve ser olhado com mais atenção para que tenha acesso à informação e dentro dessa informação você tome uma decisão positiva ou não de expandir internacionalmente? Deveria o Panamá estar no radar dessas pessoas, desses empresários? Eu acredito que sim, Bianchi, tá? Foi uma grata surpresa para mim também, não conhecia tanto. E assim, se você olhar, colocar a lupa aqui e entender um pouco o mecanismo cultural, o mecanismo financeiro que existe aqui dentro e as oportunidades, é um país muito a ser considerado. Perfeito. E agora, só para fechar aqui, que eu sei que teu tempo é corrido, você ganha Né? em dólares aí no Panamá, então não quero, senão, puxa Estou vida. gastando mais em dólar do que ganhando em dólar ainda. Brincadeira, o Rafael está aqui de forma voluntária, doando seu tempo É, aqui para a Namid, mas até só uma pergunta agora. Quanto à questão de isenção fiscal, você enxerga em algum momento a sua empresa tendo um CNPJ panamenho para que você tenha acesso ao benefício de não pagar imposto, fazendo negócios no Panamá, na verdade fora do Panamá, mas utilizando o Panamá como plataforma? enxergo, Bianchi. Eu acho que esse é um próximo passo nosso. Então, conquistando esse primeiro contrato nosso aqui, já é o próximo passo nosso burocrático ali de abrir a empresa mesmo e começar a entender melhor essa parte e trazer os investimentos para cá, cara. Então, o que tiver de receita que não estiver sendo gerado no Brasil, mas fora, que nem a gente já tem cliente hoje na Colômbia, a gente conquistou agora, depois daquele nosso encontro, mais dois clientes na Espanha. A gente quer tentar, de alguma forma, trazer esses recursos para cá, por uma questão das isenções fiscais que existem, e fazer expansão e investimento por aqui, através daqui, como uma plataforma para os outros lugares que a gente deseja crescer. Perfeito, perfeito, Rafael. Eu vou agradecer mais uma vez o seu tempo aqui, porque eu sei que você tem uma agenda super Eu que concorrida, agradeço aí, mas Bianchi. todas as vezes que eu te acionei, você sempre muito aberto, disposto a trocar ideia, conversar, compartilhar. Vou deixar aqui mais um convite aberto para daqui uns 6 meses a gente trocar uma ideia de novo, para que você Eu estarei, compartilhe e a vamos, gente vai pegando vamos. aqui algumas pílulas de estágio que você vai estar trilhando para que muitos outros possam aprender. E mais uma Tá vez eu bom. agradeço, porque tem pessoas que doam dinheiro. E tem pessoas que doam o algo mais valioso que ele tem na vida, que é o tempo dele. Eu acho que você estar aqui conosco, com certeza, vai trazer muitos insights. Para mim, pelo menos, trouxe. Tá joia? Eu agradeço, Bianchi, agradeço a todos também, e estou sempre à disposição. Quem quiser conversar comigo também, tem meu contato aí na mídia, quem quiser falar comigo, tá bom? Então é isso aí, Bianchi. Muito obrigado aí, obrigado pela oportunidade de novo. Pessoal, obrigado a todos por mais uma vez estar aqui conosco no canal da Namid. Então, se você chegou agora aqui no canal, já se inscreva, participe para que você receba em primeira mão todo o nosso conteúdo. Abraço e até o próximo episódio.